Nessa manhã eu quero falar sobre você, sobre a madrugada, que nós acabamos de cantar. Sobre o tempo de espera entre uma oração e a resposta de Deus. Quero falar com você sobre essa demora que acontece muitas vezes entre o pedido que você faz com Deus e a resposta que vem dele. Amém? E eu te convido a abrir comigo lá em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 46 em diante. João capítulo 4, São João. Te convido a ficar de pé em obediência e honra à palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 46 em diante. Glória a Deus, aleluia. Respira fundo aí. Tá vivo? Tá viva? Então fica vivo durante a mensagem. Eu quero ouvir você glorificar Jesus, adorar Jesus. Porque de mim não sai nada, é tudo dele. João 4, capítulo 46. Diz assim: Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. O que Jesus já tinha feito? Transformado água em vinho. Jesus, só um pouquinho que a véia se perdeu. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. E Jesus disse a ele: você só crê quando vem milagres. E ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. E Jesus disse: volte para casa que o seu filho vai viver. E ele creu nas palavras de Jesus. Diga aí comigo: ele creu. Repita de novo: ele creu. Glória a Deus. Nas palavras de Jesus. E foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas que o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, à 13h a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. Repita comigo: então ele e toda a sua família creram em Jesus. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Como eu estava falando, eu quero falar com você sobre a madrugada. Ele é o Deus de dia, o Deus da noite e da madrugada. Mas muitas vezes a gente passa a noite chorando. Tem a madrugada da espera para ter a manhã da alegria. Amém? Você concorda comigo? Muitas vezes a gente está no momento da súplica, ou seja, do momento de dizer: Deus, não tem saída, eu preciso de Ti. Mas demora para chegar a celebração. Estamos de joelhos dobrados, mas falta o momento das mãos erguidas da resposta. Estamos com lágrimas de medo, mas queremos ter lágrimas de alegria. Estamos no momento do Senhor, me ajuda. Para o Senhor, muito obrigado. E esse tempo entre uma questão que é a oração feita e a oração respondida, ele muitas vezes é cruel. Ele é difícil, ele é complicado, ele é sombrio, porque a gente não enxerga nada, a gente não vê nada. Muitas vezes Deus entra em completo silêncio, mas nós precisamos aprender a crer. E nessa manhã é um pouco sobre isso que eu quero te falar. Esse oficial de alto escalão, como diz a palavra. Então ele era alguém muito importante. Estava com o filho doente para morrer. E diz a Bíblia que ele era de Cafarnaum. Ele era de uma cidade distante. Jesus estava em Caná da Galileia. Pelos trechos que estão citados na Bíblia, a gente sabe que era em torno de 30 quilômetros, 27 a 30 quilômetros, a distância de um lugar até o outro. E naquela época existia carro, moto, máximo cavalo, mas ele com certeza foi como todo mundo ia. O filho dele adoeceu e ele foi em busca de Jesus. Ou seja, ele foi fazer o pedido dele. Ele quis expor para Jesus a sua súplica. E diz a Bíblia que ele se humilhou e pediu: mestre, venha curar o meu filho. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele em primeiro lugar teve que tomar uma atitude de
fé. Ele teve que sair da casa dele e ir até Caná da Galileia. Sabe Deus o quanto esse pai não correu? Diz que se for caminhando sem parar, que é meio que impossível, né? No meio do deserto, é quente. Não é que nem nós aqui com rua asfaltada, não, é no meio do deserto. Com as paradas que eles têm, vai em torno de quase um dia essa caminhada. E a aflição de um pai, quem tem filho aí? Também tem. Pode mexer com tudo, mexe com o filho, mexeu com a gente, né? Pode até mexer com a gente não dá bola, mas filho a gente dá. E imagina o coração desse cara, acostumado a pedir o que ele quer e ganhar na mão, acostumado a falar o que ele deseja e ser atendido. E nesse dia sai ele, com uma caravana, creio, porque sozinho ele não iria, em direção a Jesus, para fazer o seu pedido. Ele chega em Jesus e ele diz para Jesus: Mestre, eu preciso que você vá na minha casa e cure o meu filho. Talvez como você, muitas vezes tem vindo até a igreja, tem dobrado o seu joelho na sua casa, no seu quarto de oração, não sei, aqui na igreja, e tem dito: Mestre, eu preciso de uma resposta. Mestre, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso que tu me dê uma resposta, Jesus. Eu preciso que tu vá naquele banco e enche minha conta bancária. Eu preciso que tu vá naquele meu trabalho e cala a boca daquele meu colega que eu não aguento mais. Eu preciso que tu amanse o meu marido porque ele é muito brabo. Eu preciso que tu me ajude a lidar com os meus filhos porque está quase que impossível. Eu não sei a tua realidade. Cada um tem uma realidade. Mas muitas vezes nos deparamos dessa forma. Pedindo para Jesus o que queremos e como queremos. E Jesus olha para esse homem, sabe quem ele é, apesar de ele não ter falado, ele não falou quem ele era. Ele só chegou e disse: Mestre, eu preciso que tu vá na minha casa e cure o meu filho. Ou seja, ele deu uma ordem. Concordam comigo? Ele deu uma ordem. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Em vez de falar para Deus: Deus, eu estou com esse problema, eu espero a tua cura. Pode ficar, chegamos na presença de Deus e dizemos: Jesus, hoje é assim que tu vai fazer. Porque a gente tem esse costume de querer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E ele chega dando ordem e Jesus responde o que para ele? Se vós não verem sinais, não crerão. O que tem a ver com o que ele pediu? Ele pede: Jesus, eu preciso que tu vá na minha casa e cure o meu filho. E Jesus responde: se vós não verdes sinais, não crerão. Oxe, lapada, né? Do tipo, tu precisa de um milagre para crer em mim? Quantas vezes na nossa vida a gente pede de uma maneira e Jesus responde de outra? Quantas vezes a gente espera que naquele dia venha a resposta daquela situação que nós ordenamos e pedimos daquela maneira. E Jesus nos olha e diz: filho, agora não. Porque tu quer esse sinal dessa maneira, mas eu vou fazer de outra maneira. E daí como é que nós ficamos? Desanimamos, viemos na igreja uma vez cada 20 dias, uma vez cada 45 dias para cumprir um protocolo religioso. Dizemos que Deus não existe, que Deus não nos escuta. Dizemos que esse mundo é ruim, que não tem mais solução, que Deus nos esqueceu. O que você faz quando Deus não responde da maneira que você quer? Como é que você se porta quando você ora sobre uma situação, você determina aquela situação, mas Deus não responde da forma que você desejou? Analise nessa manhã. Como você tem tratado Jesus? Nós estamos no mês das virtudes cristãs e eu quero hoje falar com você sobre a fé, sobre o tempo da espera. Nem sempre Jesus vai ser o nosso servo.
Que é o que a gente faz muitas vezes. A gente dobra o joelho e diz, Jesus, tu sabe que esse é o meu problema. E eu estou me botando junto, gente. Eu primeiro prego para mim, muitas vezes, antes de subir nesse altar e pregar para você. Eu queria tanto que fosse assim, assado. E Jesus vem, shlups, não é agora, não é assim. Eu vou operar, mas não é assim. Como você reage? Você entende que Ele é o teu Senhor e não o teu servo, é soberano? Ou você se frustra? Tchau. Primeira coisa que eu quero nessa manhã, que você entenda e compreenda que Deus não é o teu servo. Ele é o teu Senhor. Ele sabe a hora da resposta e como vai dar a resposta. E a maneira que Ele vai fazer é perfeita. Então, muitas vezes, sim, você vai se frustrar na presença de Deus, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Ele não falou, eu venci, vocês fiquem me olhando, vós vencereis também. Mas muitas vezes, para o teu bem e para o meu bem, Ele sabe que tem que passar por um processo, por um tempo de espera, para que seja perfeito. Então, primeira coisa, medita, como você tem tratado o teu Deus? Como teu Senhor, aquele que você entende que está acima de todas as coisas, aquele que você entende que apesar de você ter uma necessidade urgente, como aquele pai, parece que Jesus, eu lembro quando eu era criança, eu li essa passagem e disse, por que Jesus respondeu assim para ele, coitado? O filho dele estava morrendo. Por que Jesus foi tão cruel? De olhar para ele e dizer, se tu não vê sinais, tu não vai crer. Falou para todo mundo da multidão, mas especialmente para ele. Eu ficava triste. Eu dizia, poxa, Jesus às vezes é meio chato. Mas hoje eu compreendo que Ele muitas vezes nos dá uma resposta, como a gente não entende na hora. Que a gente olha e pensa, poxa, é urgente, meu filho está morrendo, é urgente. Se não entrar agora esse dinheiro na minha conta, vai estourar. Se Deus não fizer esse propósito na minha empresa hoje, ela vai falir. Se Deus não mudar meu marido hoje, eu vou me divorciar. E Deus vem e te diz, te acalma, te aquieta, fica na tua casa aguentando que tem a hora certa. A gente se frustra. Mas a gente tem que entender que o plano de Deus sempre é maior. O que esse oficial de Cafarnaum fez? Ele emburrou e foi embora? Ele não tinha saído da casa dele em vão. Ele queria uma resposta. Ele já tinha feito o pedido, talvez da maneira errada. Talvez com muita arrogância, talvez do jeito dele. Talvez dizendo, Jesus, eu quero que isso aconteça agora, imediato, porque é urgente, meu filho está morrendo. Talvez dizendo, Jesus, tu tem que me obedecer, eu sou acostumada a dar ordens. Como a gente muitas vezes faz. Deus, em 2 meses eu quero ver isso respondido. Daí Deus te olha e diz, e se eu quiser em 6? Porque eu sei que vai ser melhor para ti. O que tu entende do futuro? A Bíblia diz que a gente não é capaz de ver o que vai acontecer amanhã. Eu nem sei se amanhã eu vou estar viva. Como é que eu posso determinar algo na presença de Deus? Mas esse homem não desistiu. Apesar de Jesus lhe chamar a atenção e dizer, vocês precisam só de sinais para crer em mim, ele olha para o mestre e daí agora virado em compaixão, virado em arrependimento, ele diz, por favor, mestre, antes que ele morra, ele está morrendo. Baixou a guarda. Não desistiu. Cuidado quando Deus te diz um não de cara para você não desistir. Ele não desistiu. Ele ficou do lado do mestre e ele implorou novamente. Por favor, Jesus. Pode ler ali, a gente acabou de ler. Antes que ele morra. Ele não desanimou e ele não desistiu. Talvez você está nesse tempo de espera e você já tenha até desanimado, tenha enterrado o teu sonho. Tem pensado que Deus não olha mais para você, mas eu creio que na verdade é o contrário. Deus está moldando a resposta certa no momento certo, mas você queria que fosse do teu jeito, da tua maneira. E Deus faz o jeito dele, da maneira dele, na hora dele. Mas você tem que, em primeiro lugar, perseverar. Não desistir.
Talvez você não tenha pedido da maneira certa, continue pedindo. Continue te mostrando humilde na presença de Deus. Não como aquele que manda em Deus, mas aquele que é servo, que diz: Jesus, eu não sei mais o que fazer com a minha filha. Eu não sei mais como lidar com o meu marido. Eu não sei mais como lidar com a minha esposa. Aquele meu emprego não dá mais. Mas Pai, se for da tua vontade, é urgente para mim, mas para ti tu tem o teu tempo. Faz como tu queres. E é tão lindo ver que o nosso Pai, apesar de às vezes nós tratarmos Ele como servo, dizermos como Ele tem que fazer as coisas, Ele nos dá um não, dá uma resposta dura, mas depois Ele ainda olha para nós com compaixão e opera o milagre. Jesus olhou para ele e disse: vá para casa, porque o teu filho vai viver. Só que daí tem outra questão de espera. É muito fácil a gente fazer aleluia, glória a Deus, porque a gente sabe o final, né? Mas te coloca no coração daquele pai, que já veio um dia caminhando, chega lá, leva um trombaço de Jesus, não desiste, continua pedindo, Jesus dá a resposta. Dá a resposta e diz: teu filho vai viver. Mas ele sabia se o filho dele ia viver? O que ele tinha pedido para Jesus? Vá comigo até a minha casa, para que o meu filho viva. E Jesus olha pela insistência e pela fé dele e diz: vá para casa, o teu filho irá viver. Era 5 minutos dali, ele tinha como ligar para a esposa: ficou curado? Mais um dia longo de caminhada, apesar da resposta. Mais um dia longo de caminhada, até chegar em casa, perto de casa, e descobrir que realmente Deus tinha operado o milagre. Talvez você está lá no início, onde Deus diz um não. Talvez você já está no momento que você ganhou uma resposta. Deus já disse que você vai ganhar o seu marido para Jesus. Deus já disse que seu filho drogado vai voltar para a igreja. Deus já disse que tua empresa vai prosperar. Você já tem a resposta de Jesus, mas você está no tempo da espera, após a resposta. Deus já te respondeu, Ele disse que o milagre vai acontecer, Ele disse como vai acontecer, mas você não enxerga nada, a não ser o tempo e a espera, que é cruel demais, eu posso garantir. Tu sabes que Deus vai operar, mas tu não sabe como, e tu não sabe quando. E assim esse pai, em frangalhos, é como se fosse para a UPA, esperar que o filho voltasse bem, e volta da UPA sozinho, sem sabendo como o filho tá. Ele ouviu a palavra do mestre, e ele tinha 2 decisões para tomar, e é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Ou ele cria na palavra de Deus, e ia para casa, contente, sabendo que Deus ia cumprir, não sabendo o momento, porque ele não sabia se Deus curou naquela hora, se Deus ia curar quando ele chegasse, ele não sabia, ele só sabia que o filho dele iria viver. Ou ele podia resmungar e dizer: poxa, de novo, vou ter que estar em casa, por que ele já não veio comigo? Porque daí teria garantia. Ele tinha 2 opções, mas a Bíblia diz que aquele homem creu na palavra de Jesus e foi-se até a sua casa. Nessa manhã tem 2 diferenças. Tem uma, você ficar murmurando, reclamando e dizendo: Deus, tu disse que um dia eu ia ganhar minha família para Jesus, mas eu estou aqui sozinho. Deus, tu disse que tu ia me prosperar, tenho sido dizimista, fiel, ofertante, não tem me faltado nada, mas às vezes eu queria ter um pouquinho mais. Deus, o meu casamento está em frangalhos, eu sei que ele é de ti, princípio de Deus não é quebrado, mas eu não sei por que não está dando certo ainda. Se é teu propósito, minha família, por que ainda passamos por tantas lutas? Nessa manhã, Deus te diz que Ele já fez o milagre, mas você precisa andar em fé e esperar o tempo dEle. E esse homem foi caminhando, ele creu. Você precisa crer, crer significa ver sem enxergar, ou seja, eu creio que vai acontecer, é fé, mas eu não vi. E diz que na metade do caminho vinha servos dele dizendo: mestre, o teu filho está curado. Às vezes você pensa que a caminhada vai ser longa até a resposta, e Deus te surpreende quando você tem fé.
Ele vem antes do que você imagina, ele vem antes do que você pensa. E daí ele, para confirmar tudo, ele olha e diz assim, pera lá, que hora que meu filho começou a melhorar? E daí eles falam, 1h, e ele lembra que foi o horário que Jesus disse para ele, vá para casa que teu filho viverá. O que você faz quando os planos de Deus não são iguais aos teus? Como você reage quando você esperava que acontecesse de uma forma e acontece de outra? Você espera que Jesus vá contigo até o momento do milagre. Ele está contigo no teu coração, mas que Ele faça o milagre. Sabe, tipo assim, Jesus agora fala para você, como está falando através de mim, que Ele vai fazer o milagre. Mas você tem que sair daqui e ter a fé. Sabe, a pastora não vai com você para dizer, Maria Helena, Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. Janete, Ele te prometeu, Ele está contigo. Eu não vou conseguir ficar com você 24 horas ao seu lado, dizendo, Jesus está contigo. Mas a fé que você tem em Deus, através da palavra que eu estou ministrando, você vai sair daqui nessa manhã, e você não vai deixar que nada abale ela, e Jesus já está operando. Mas isso não depende de mim. Eu faço o que Deus manda, eu falo. Agora, receber e crer é com você. Aquele homem podia ter ouvido Jesus falar, ter emburrado, ido embora triste, cabisbaixo. Mas não. Ele resolveu crer e foi caminhando já alegre, eu tenho certeza. E nesse meio tempo veio os criados. Sabe o que eu acho mais lindo? Que Jesus nunca faz nada pela metade. O que diz ali no texto que nós lemos? Que ele foi com os empregados até em casa. E todos, servos, vizinhos, todos que estavam ao redor, acreditaram e creram em Jesus. Deus não vai operar o milagre se for só para encher o seu umbigo. Se for só para você ficar bem em Deus. Ele quer fazer completo, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja exaltado. Então o teu milagre vem com a sua fé, crendo, não desanimando, indo em frente. Mas para Deus ser glorificado, às vezes demora um tempo, e ele sabia que precisava ter esse tempo, porque ele iria salvar as pessoas, não ia só curar aquele filho. Aprenda. Deus não faz nada incompleto. Ele não age numa vida, Ele não cura uma vida para que ela simplesmente seja curada. Ele cura para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja pessoas entendendo que Jesus fez o milagre. Ele não é por si só, curei, salvei, dei o financiamento que precisava, o carro que precisava. Hoje em dia o mundo só pensa nisso, né? Nunca vi. Estava falando com os pastores na reunião da Copel que nós estivemos agora mês passado. Foi nesse mês ainda, né? Estou perdida. E uma pastora que veio para cá de outra cidade, ela disse, me adaptando ao Lajeado, a cidade que coloca o trabalho e o dinheiro acima de Deus. E todos os pastores começaram assim, ó, que é verdade. A gente tem isso enraizado dentro da gente. Pelas descendências que temos aqui na região, né? É muito trabalho, é muito esforço, é muito tempo. E que tempo você tem tirado para Deus para que Ele possa te responder? Esse homem teve que sair do conforto dele e caminhar até Caná da Galileia para poder pedir, para poder depois ganhar uma resposta que ele não queria, ouvir outra da maneira também que ele não queria, mas ganhar a resposta e chegar em casa de volta. Você precisa se dedicar na presença de Deus. Não adianta eu vir aqui como filha de Deus, como profeta de Deus, e dizer que Deus vai mudar a sua vida, que seu milagre vai chegar, você receber a palavra, e por que não recebe depois, às vezes, muitas vezes? Porque não se dedica o suficiente na presença de Deus. O esforço é seu. Quem precisa do milagre é Jesus ou você? No meu caso, sou eu. Eu preciso do meu milagre. Você também precisa do seu, amém? Então se detenha a estar mais na presença de Deus. Te firme em Jesus. Porque daí quando vier as pessoas que no meio do caminho ele estava indo para casa e disseram, então é um louco. Os próprios servos.
O cara te manda voltar sem nada, nem um remédio, sem nem um paninho para botar na cabeça do teu filho, sei lá, qualquer coisa, podiam ter falado. Tu é um maluco, tá voltando para casa, teu filho já deve estar morto. Você não vai olhar para o que falam ao redor, você vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu tenho a palavra de Deus que vai dar certo, e vai dar certo, e é da maneira dele, porque você está firmado nele, você sabe quem Jesus é na sua vida, ele não vai falhar agora. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda que nem sempre é como a gente quer e nem no tempo que a gente quer. E olha que isso para mim também é uma lição, né? Eu sou mega ansiosa. Isso é mal de gringo, né? A gente já nasce com a ansiedade a milhão. Quer tudo para ontem. Quer tudo do jeito da gente. Como diz uma psicóloga uma vez para mim, tu quer ter autocontrole sobre tudo. Quero mesmo, se eu puder. A gente se acha Deus, né? Deus, eu quero do meu jeito, da minha forma, como eu quero. Tem que ser assim o milagre. Porque se não for assim, e Deus fica olhando, filho querido, se eu fizer assim, tu vai te perder. Ninguém vai se salvar, o meu nome não vai ser glorificado. Deixa comigo, continua firme, que o meu nome vai ser glorificado, a tua vida vai ser melhor, a tua família vai se salvar, aonde tu estiver, vai haver milagres, porque o meu nome seja glorificado. Então eu venho nessa manhã te falar 3 coisas. Primeira, aprenda às vezes a ouvir não de Deus, porque o não dele é muito melhor do que muitos nãos aí fora. É melhor ouvir os outros chacotando da gente, rindo da nossa cara, dizendo que a gente é maluco. É muito melhor do que ouvir o Deus fazendo coisa que não deve. Então, escute o não de Deus e aprenda a absorvê-lo. Muitas vezes ele vai te dar uma resposta que não é o que tu quer ouvir no momento. Você vai pedir fartura e você vai chegar em casa e vai continuar da mesma forma vários dias. Mas vai chegar o dia que vai ter a fartura. Aprenda a ouvir o não de Deus. Aprenda a se humilhar e não determinar. Não dizer, Deus é dessa forma, é desse jeito. Deus não é teu servo, Ele é teu Senhor. É Pai, se tu quiseres, se tu puderes, esse é o meu planejamento. Mas se o planejamento meu, que é o A, não é o teu planejamento, ok, eu entendo a tua vontade e vou para o planejamento B, conforme tu queres. Segunda coisa, muitas vezes quando Deus te der resposta, não significa que o milagre aconteceu na hora para você ver. Muitas vezes Deus vai dar resposta para você que o milagre vai acontecer, mas até essa resposta e você ver o milagre acontecer, vai um tempo ainda. Talvez vai meses, dias, horas, anos. A minha mãe orou pelo irmão gêmeo dela há 42 anos para que ele fosse batizado, para que ele recebesse Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E hoje quando a gente vê ele, cara, não podia ter sido mais perfeito. Ele está muito convertido. Ele está derramado na presença de Deus. Ele realmente se converteu. Muitas vezes o tempo de Deus dói. Ele diz que vai fazer e Ele vai fazer. Não desanima. Persevera. Tenha certeza de que aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Mas é do jeito dEle. Porque Ele não quer só o milagre. Ele quer o milagre com o engrandecimento do nome dEle e com salvação. Aqui eu peguei 2 versículos. Hebreus 13:5. Põe lá para mim, Paty. Hebreus 13:5. Para você levar nessa semana. Quando alguém vier dizer, isso é impossível. Tu é maluco. Mas Deus me deu a resposta. Mas não, isso aí não vai acontecer. Tantas vezes eu já ouvi isso, já ouvi tantas coisas. Logo, logo vou dar meu testemunho aqui. Recente. De ouvir pessoas dizendo, tu é maluca, tu é doida, para quê? Mas quando as coisas são propósito de Deus e são para Ele, Deus cumpre. Hebreus 13:5. É 13, meu amor, desculpa. Me enganei. Eu ia dizer. 5, Paty. 13:5. Eu vou pela minha Bíblia. Hebreus 13:5. Tem mais uma parte, né? Tá bom, é que eu uso a final. Seja a vossa vida sem avareza,
Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, e é isso que eu quero que você grave: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Repete comigo: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Você está escutando o que Deus está falando? Talvez você já ouviu, eu mesmo falo para você, o milagre vem, e você pensa, não vai vir porque eu não estou vendo. Creia igual. Você não está confiando na minha palavra, você está confiando na palavra de Deus, e quando Ele promete, Ele jamais te deixa só. Ele está te carregando nesse tempo de resposta. A resposta, às vezes, ela veio, mas ela demora para chegar ali ao visualizar da resposta. São tantas coisas na nossa vida que às vezes a gente pede que é imediato, e Deus trabalha, para você estar pronto para receber. Porque sabe, eu não sei você, a tua prioridade é a salvação ou essa terra? Salvação, eu creio, né? E eu já cansei de ver gente que chegou aqui na igreja, ou chegou nas igrejas, ganhou um milagre urgente na hora que quis, e nunca mais se virou para Jesus. Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus prioriza a tua salvação, porque Ele te ama, Ele verteu o sangue na cruz. Então os dias são difíceis, os momentos são difíceis, mas a resposta você já tem. Ele vai fazer. Agora, o tempo até o dia do milagre, pode ser que demore um pouquinho, mas vai ser perfeito. Outro versículo eu abri aqui, que é o Salmos 46:1, que eu acho lindo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Ou seja, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força, Ele não falta em tempos de tribulação. Você pode achar que você está sozinho, que Deus não está te escutando. Poxa, Deus já disse que eu ia ganhar minha família para Jesus, mas eu estou aqui sozinho. Mas Deus está aí contigo e Ele está fazendo a obra, porque quando Ele fizer, vai ser completa. Ele não te abandona, e acabamos de ler. Ele não te abandona, Ele não desanima de você. Mas você precisa pagar o preço de oração, de estar na presença de Deus, de estar disponível trabalhando para Deus, fazendo algo para Deus, falando de quem Ele é. Reflita isso. Às vezes Deus responde não, e muitas vezes Ele muda o nosso plano. Mas nesse tempo todo, Ele está com você. Seu milagre chegar, você visualizar, vai depender da sua fé. Contra tudo e contra todos, creia em Jesus. Eu posso te magoar, eu posso te deixar triste, eu posso fazer com que você saia depois, porque sei lá, não vi, não dei um oi direito, não dei um abraço direito, posso te magoar. Mas Jesus, Ele está sempre do teu lado, Ele não te magoa, Ele quer o melhor para você. Ele não é um humano qualquer, Ele se fez humano como Filho de Deus, para que Ele pudesse te entender. Ele passou por dor, Ele passou por privações, Ele passou por angústias, Ele passou por sofrimento, para saber como nós passamos, e por isso Ele sabe quando é a hora de agir. Somente creia. Entre a noite do choro e o amanhecer da vitória tem uma madrugada. Tem uma madrugada que você pode aprender a confiar em Deus e dizer: Deus, eu aceito esse tempo porque eu sei que a hora é tua. Ou que você pode ficar murmurando e fazer cada vez mais longe o teu milagre. Você escolhe nessa manhã. Como você reage quando Deus dá um tempo porque você quer agora, urgentemente?